This call is now being recorded. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. Iniciando aqui mais um Sexto Enem. Hoje estaremos tratando do tema matemática. Sejam todos bem-vindos e que esse seja um momento rico, de muito conhecimento e de muita aprendizagem. Seguimos aqui o nossa caminhada rumo à universidade, convidando que vocês todos estejam conosco, para que juntos possamos chegar ao nosso grande objetivo, que é garantir a presença de todos vocês, o ingresso de vocês lá na universidade. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, e que esse seja um momento muito rico e de muita aprendizagem. Deixo aqui uma mensagem bem simples, mas de muito significado para cada um de vocês. Que nunca falte fé e coragem para modo a gente nunca desistir de pelejar pelos nossos objetivos. Não deixem que o charme de vocês arrie em nenhum momento. Força, coragem, para que a gente consiga chegar bem longe, realizar os nossos sonhos. Então, que essa seja aí uma frase de cabeceira para cada um de vocês. Gostaria de antemão de convidar o nosso diretor, não vi se ele já acessou aqui a sala, sei que ele está em outras atividades hoje, mas se ele tiver e puder dar essas boas-vindas, esse bom dia a vocês. Anderson, seja bem-vindo, você, a palavra é com você. Bom, acho que ele não conseguiu acessar a sala ainda, a gente segue depois quando ele entrar, ele dá uma palavrinha para a gente. Então, vamos seguindo aqui, recebendo aí uma grande convidada, a nossa amiga professora Luciene, ex-aluna de nossa escola, já trilhou esse caminho rumo à universidade e hoje está aqui para compartilhar um pouquinho desse sonho que ela viveu e conseguiu realizar. Luciene, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo está me ouvindo bem? Dá Tudo só um ok, sinalzinho Luciene? aí. Tudo ok. Pronto. Pessoal, primeiramente, eu queria dizer que manhã gostosa, né? Que sexta-feira interessante. Começamos aí em clima de forró, onde está todo mundo com saudade aí, com certeza. Inclusive da quermesse do José Corrêa, né? Que é histórica. Então, acredito que está todo mundo com saudade aí desse climazinho de São João. E não teria sentido começar a nossa live aí sem esse clima de São João, né? Numa manhã tão gostosa. Queria também agradecer aos professores, né? Professora Sivone, Pedro, já vi a Rebeca aí por aí, acredito que ela está por aí. Queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês nesse início da live, falando um pouquinho, bem breve, já vi Pedro falando aí que a programação tem que seguir, falar um pouquinho aí sobre uma trajetória. Primeiro, eu queria dizer a vocês, meu nome é Luciene, eu tenho 31 anos, sou professora por essência, por formação, e já estive aí na cadeirinha onde vocês estão, tá? Fui aluna da Escola José Corrêa, escola essa que sempre foi muito acolhedora, né? Em 1900 e alguma coisa, o José Corrêa já era uma escola muito acolhedora. Então, vocês são alunos privilegiados de ter esse espaço, de ter essas pessoas com vocês. Os professores de vocês foram meus colegas e eu conheço e posso dizer, são pessoas altamente responsáveis, comprometidas com a educação e que podem fazer de vocês grandes profissionais. Então, aproveitem essa oportunidade. Como eu falei para vocês, meu nome é Luciene, eu sou professora por essência, por formação. Hoje, atualmente, eu atuo apenas no ensino superior, né? Mas já atuei no ensino fundamental, no ensino médio, com as disciplinas de matemática, com as disciplinas de física, e sei da grande dificuldade que os alunos têm em relação a essa disciplina. Quando, na verdade, essa dificuldade nem é uma dificuldade, na verdade, é um tabu, onde você não entende a essência da matemática. E eu queria começar dizendo para vocês que a matemática, ela abre mentes. Ela abre mentes, ela abre oportunidades e ela transforma pessoas. Então, Luciene, não olhem com maus olhos. desculpa te Oi, interromper só um Pedro. pouquinho. Posiciona a tua câmera um pouquinho mais para cima. Tá a imagem tá Pronto. pronta, assim Tá fica dando melhor. certo? Tá melhor. Pronto, pessoal. Então, a matemática, ela transforma pessoas, ela transforma mentes e abre oportunidades.
Luciene, teu som está falhando aqui para mim. Cadê você? Travou, né? Isso, acho que ela foi arrumar a câmera e acabou Tá comprometendo. melhor? Pronto, tá assim, Luciene. Pode continuar. Pronto. Então, eu sou graduada em matemática, pessoal. Tenho algumas especializações na área de matemática, também na área de docência, na área de gestão. E o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que aproveitem todo o conhecimento que os professores podem oportunizar, que essa escola maravilhosa pode proporcionar através de sua estrutura, através do sistema de ensino, e extraiam o melhor que a matemática pode lhe dar em relação a raciocínio lógico, em relação à organização de ideias, em relação à essência do cálculo. Então, extraia o que a matemática pode lhe dar de melhor. O que eu tenho para dizer também é que os caminhos que a gente escolhe é quem geram nossas oportunidades. Então, escolham caminhos que gerem oportunidades. Hoje, eu trabalho na área comercial, né? Eu sou proprietária da Papel e Arte. Inclusive, não sei se os professores de vocês avisaram, mas teremos um brinde, tá? Para quem ficar até o final da live, que será disponibilizado a partir de segunda-feira. Você pode vir estar retirando aqui um vale compras no valor de R$ 50. Então, fica até o final da live, que teremos um brinde aqui exclusivo da Papel e Arte, e aí, no valor de R$ 50, você pode estar escolhendo aí o seu vale compras, tá bom? E aproveitem, utilizem os caminhos de maneira correta, utilizem as oportunidades, as escolhas, elas proporcionam conhecimento. Tudo que você faz e escolhe, eles proporcionam conhecimento. Então, aproveitem esses conhecimentos e utilizem da melhor maneira para a vida de vocês. A universidade, hoje, ela é o caminho mais rápido para o sucesso, é o caminho mais rápido para o mercado de trabalho, assim como também é o caminho mais rápido para o conhecimento. E conhecimento é tudo hoje na vida. Conhecimento e informação. Nós vivemos tempos tão difíceis, pessoal. Hoje eu trabalho com a educação e com a área comercial. E eu acho que diante da pandemia são duas áreas que foram mais afetadas. A área comercial, né, diante de todo o transtorno econômico que nós estamos vivendo, e a área educacional, que nós ainda vamos ver muitos prejuízos aí por futuro, onde a gente vê professores, sistema de ensino, escola, lutando pela educação e o conhecimento de vocês. Então, o que eu tenho para dizer é que conhecimento, ele abre portas, e informação, principalmente nesse mundo que está mudando, nesse mundo pós-pandemia, ele é essencial para a sobrevivência. Então, aproveitem e extraiam o melhor da matemática, tá? Muito obrigada pela atenção. Aproveitem a aula de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Se Deus quiser, em outra oportunidade, poderemos estar presencialmente, né, aí no José Corrêa. Tenho muito orgulho de ter feito parte da Escola José Corrêa como aluna, como professora, e tenho muito orgulho de estar hoje aqui trazendo para vocês um pouquinho das palavras de trajetória que a gente vem vivendo e vem trilhando aí. Luciene, muito obrigado pelas palavras, né? Você tem uma história muito bonita aqui na nossa escola e é muito bom saber que você é nossa parceira, né? Ficamos felizes demais aí em saber, né, desse sorteio aí, né? Tão significativo, né? E estudantes, a gente fará esse sorteio, né? Conforme a frequência, e daqui a pouco a professora Mônica vai estar postando aí, né, no chat para que vocês façam a frequência e a gente possa fazer esse sorteio. Você é nossa imensa gratidão. Nós, enquanto escola, nos colocamos à disposição. Viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Pedro. Gratidão sempre, viu? Um abraço. Beijão, pessoal. Sucesso. Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso cronograma, né? Nós vamos receber agora o professor Luiz Felipe, né? Ele que vem lá do outro extremo do nosso estado, né? Ele é lá da CRED 2 de Itapipoca. E ele vem hoje contribuir com a gente, né, nesse sexto Enem Matemática. Né? Desde já, professor Luiz Felipe, a gente agradece a sua presença, né? Sabemos aí das grandes demandas que todos vivenciamos aí na educação, e você tira um pouquinho do seu tempo para contribuir com a nossa escola. Isso nos deixa imensamente felizes. Né? O professor Luiz Felipe é professor de matemática da rede estadual,
né, tem mestrado em matemática pela UFC e é gerente mais PAIC da Cred 2 de Itapipoca. Professor Luiz Felipe, né, seja bem-vindo, né, fique à vontade, esse momento é seu. Obrigado, professor Pedro Carlos, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês da instituição José Corrêa Lima. Sinto saudade desses momentos, desses encontros com os alunos, né, tão significativos, principalmente com vocês que estão no terceiro, que estão prestes a trilhar o caminho final aí da reta, né, da escola de vocês para fazer talvez a prova mais importante, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a qual vocês provavelmente vão adentrar, e é isso a torcida de todos os profissionais da educação, não só da instituição, como também de todos os profissionais que fazem parte da rede estadual, tá bom? Então, como o professor Pedro Carlos bem disse, me fez o convite, né, eu moro aqui em Itapipoca, outro lado aí do estado, em comparação à cidade de vocês, e me sinto muito feliz em fazer parte desse momento, certo? Então, que a gente possa ter uma manhã abençoada, uma manhã de aprendizado, né? Sou amante da matemática, né? Eu amo matemática, diferente de paixão é passageira, né? O amor, ele é permanente. Então, que eu consiga transbordar, ou perpassar, ou transferir um pouco daquilo que eu sei para que vocês possam, tá bom? Então, sintam-se agraciados, certo? Que Deus nos abençoe nessa manhã de hoje, que a gente possa Professor Luiz Felipe, acho que travou tua internet aí. Tu prefere que eu projete teu slide ou tu mesmo vai projetar? Se tu estiver me escutando, por favor, responde. Poderia colocar a apresentação para mim, por favor? Posso sim, viu? Só um instante. Então, na Cred 2, no momento, certo? Sou gerente mais pai, que é uma das atribuições importantíssimas. Então, está um pouquinho falho, o áudio, professor? Ok, vou aumentar. E agora, melhorou? Melhorou, professor? Pronto, professor. Pronto. Então, é um prazer estar com vocês. Sou professor aí da rede estadual, como o professor Pedro já disse. Faço parte hoje de uma célula bastante importante, que é a célula de cooperação com os municípios, a regional, e o programa PAI, que ele faz parte do ensino fundamental, certo? Só que, no momento, né, apesar de ser professor da rede estadual, eu ainda, né, tenho acompanhado plenamente a ação voltados para a matemática, então isso, para mim, me deixa bastante feliz com relação aos processos que vem acontecendo, né, principalmente com relação a essa área, tá bom? Então, estou voltando aqui para o meu computador, que fica mais fácil, só um minutinho, que eu estou no celular, e aí vai ficar mais fácil apresentar, tá bom?
Tive um probleminha de conexão, mas foi rapidinho. Foi rapidinho aqui a volta. Professor Pedro, pode passar, tá bom? Então, nosso encontro, pessoal, de hoje, né, o tema formativo, nosso encontro, nosso aulão, vai ser voltado principalmente para as técnicas e aperfeiçoamentos de resultados voltados para o Enem na área de matemática, tá bom? Eu não venho trazer um assunto específico da área de matemática, tá? Eu acredito que, como é um momento curto, um momento de aprendizagem rápida, então, o meu objetivo aqui é transparecer ou repassar para vocês algumas técnicas importantíssimas que vocês poderão estar utilizando na avaliação, tá bom? Evidentemente, isso vai ser perpassado, né, e galgado de acordo com algumas características que vocês vão observar, tá bom? Professor, pode passar. E aí, só alguns acordos, né, para que o nosso momento aconteça da melhor maneira possível. Fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat a posteriori, né? Evidentemente, não compartilhar a tela, certo? Acompanhe o chat caso seja necessário. E não esqueça aí da frequência dos professores, né? Para fazer parte aí, né, desse grande momento, tá bom? O professor pode ficar à vontade de passar, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de adentrar a matemática em específico, que é a área a qual o momento de hoje se destina, né, eu venho trazendo uma sugestão de leitura. Vocês vão realizar o Enem são 4 áreas do conhecimento, 45 questões, né, matemática, linguagens e códigos, ciência da natureza, e redação também, né, e linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciência da natureza. Mas esse livro em específico, de um grande autor hoje mundial na área de ciências humanas, é Yuval Harari, né, ele escreveu não só esse livro que eu estou dando como sugestão, mas também escreveu Homo Deus, Homo Sapiens, são grandes obras voltadas principalmente para a área de história, filosofia, ciências humanas. Então, vocês que são jovens hoje, fazem parte de uma geração bastante avançada no uso das tecnologias, né, vão fazer parte de uma inundação de conhecimento, e esse conhecimento tem que ser selecionado da melhor maneira possível para que vocês possam galgar o sucesso que vocês desejam. Então, no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, você não estará eximido das consequências. Isso é muito injusto, mas quem disse que a história é justa? Então, esse livro é fantástico, certo? Para que vocês possam ter uma noção do que está por vir, como inteligência artificial, como as novas carreiras que vão surgir no mercado de trabalho, a qual vocês vão fazer parte dessas carreiras, né? Engenharias, inteligência artificial, biogenética, então são áreas futuras que vocês poderão aí galgar, quem sabe, aí no futuro, e com certeza vocês têm capacidade para isso. E essa questão com relação a informações irrelevantes é a gente passar muito tempo em redes sociais, né, como Instagram, Facebook. Claro que é importante para desopilar um pouco, mas peneirar essas informações, usar o nosso tempo da melhor maneira possível, faz com que a gente tenha informações relevantes que faz com que a gente use da melhor maneira possível no nosso dia a dia. Não só para a avaliação, né, do Enem, como também para a futura carreira de vocês, para a vida escolar de vocês. E é muito importante que a gente tenha um leque de informações. Não é porque é uma área de matemática específica, né, o qual eu sou formado, mas é importante que a gente tenha conhecimentos diversos, porque o futuro, ele vai exigir isso da gente, né? Quem imaginaria que em 2021 a gente estaria hoje numa aula pelo Meet, né, usando essa ferramenta tecnológica, numa aula do Enem, né, um aulão do Enem, não se imaginava. Então, esse livro é bastante importante para que a gente possa ter uma visão futurística do que nos espera. Principalmente vocês, que a informação, ela cada vez a informação dobra, então você tem ferramentas e ferramentas aí à vontade. Professor, por favor, passe. Pronto, então nessa perspectiva, antes de adentrar, né, a gente sabe que o nosso cérebro ele é dividido em 2 etapas.
todos os seres humanos, eles possuem o racional e o emocional, certo? Evidentemente que o equilíbrio dessas duas perspectivas é o mais importante para que nós possamos ter uma visão holística daquilo que a gente quer galgar, certo? Então, ser racional puramente nos atrapalha muito e ser só emocional também nos atrapalha bastante. Professor, passe, por favor. E aí, é claro, vocês não adentraram aí na universidade, mas até 1980, né, havia um teste quociente de inteligência, que são testes voltados para medir nossa capacidade intelectual. Erroneamente eram feitos esses testes e faziam com que nós pudéssemos ser julgados, né, se nós éramos inteligentes ou não, capacitados ou não, de acordo com as nossas áreas. Até 1980, esses testes eram baseados apenas na lógica matemática, certo? Então, esses testes de quociente de inteligência, esses testes de capacidade de resolver testes, no caso, provas e diversos, era apenas um tipo de inteligência que até então se conhecia, né? Mas aí veio um grande estudioso chamado Howard Gardner, e aí revolucionou isso. Lá na década de 80, em meados de 80 para 90, ele veio e começou a estudar 7 inteligências fantásticas, a qual ele percebeu que os testes de conhecimento, de quociente de inteligência, não eram suficientes para classificar as pessoas, saber se elas tinham capacidade, entre outros, né? Então, como vocês podem ver aí, até a época eram 7, hoje nós temos 9 oficialmente. Ele está tentando provar a 10ª, que é exatamente a informacional, a tecnológica, que são exatamente as crianças hoje, que vocês já devem perceber, crianças com 1, 2 anos, que já têm a capacidade de assistir, mexer no tablet, no celular, e etc. Então, essas crianças, elas possuem inteligência fantástica, que é de acordo com a realidade a qual elas estão inseridas. Mas aí, não só existe a lógico-matemática, mas existe a existencial, a interpessoal, a corpóreo-sinestésica, a linguística, a interpessoal, a espacial, a naturalista e a musical. Como eu havia dito, as provas eram basicamente feitas para medir o nosso conhecimento usando apenas o conhecimento matemático. Hoje em dia, não. Hoje você pode considerar, por exemplo, no futebol, o Messi é considerado um gênio, porque ele tem uma das inteligências, que seria a inteligência corporal sinestésica. Você tem grandes músicos, que são considerados também gênios. Então, você tem uma gama de inteligências que hoje não se baseiam apenas na matemática. Mas a matemática ela é fundamental para que a gente possa ter um conhecimento diverso de todas essas áreas. E aí a gente parte para o segundo ponto. Professor, por favor. Claro que, evidente, vocês devem fazer parte do projeto diretor de turma na instituição de vocês, né, onde é trabalhado as inteligências socioemocionais. O Ceará ele é pioneiro nesse trabalho em relação aos alunos. Então, unindo essa teoria das 9 inteligências múltiplas, mais os conhecimentos das competências socioemocionais, nós temos uma capacidade gigantesca de atingir nossas metas. Então, se eu tenho uma capacidade racional, que é um pouco daquelas inteligências que eu mostrei para vocês, daquelas inteligências diversas que eu mostrei para vocês, evidentemente, cada pessoa tem uma inteligência que se sobressai mais do que a outra, mas é importantíssimo que, junto com aquelas inteligências técnicas, eu possa me associar também às competências emocionais. Então, muitas vezes eu estudo, treino, faço provas, mas na hora de fazer a prova valendo, a avaliação da minha escola, um vestibular ou o próprio Enem, eu tenho dificuldades de colocar todo o meu treinamento, toda a minha prática em voga dentro da avaliação. Isso perpassa muito das competências socioemocionais. Então, eu preciso unir as minhas capacidades técnicas, as quais vocês viram, que são as inteligências múltiplas, aliadas às inteligências socioemocionais, a qual vocês trabalham aí na formação de diretor de turma, né, na formação cidadã como um todo. Então, unindo essas duas capacidades, unindo essas duas habilidades maiores, eu consigo ter um futuro, né, uma capacidade de ter uma perspectiva maior no meu futuro, tá bom? Professor, por favor. E aí, adentro agora, que é importante começar essa fala, para que vocês entendam que, eu sou ruim em matemática, eu sou ruim naquilo, dependendo de cada área. Essa perspectiva, ela é falsa no sentido modo. Todos têm a capacidade de aprender qualquer tipo de inteligência, seja ela inteligência múltipla, a qual eu mostrei para vocês, seja a inteligência socioemocional.
Há alguns que geneticamente, como vocês estudam em biologia, têm mais predisposição a ser bom em algumas áreas, mas isso não significa dizer que eu não tenha capacidade de aprender matemática, certo? Com treino, dedicação, esforço, com as técnicas necessárias, com apoio específico, eu tenho condições suficientes de também adentrar essa área. E a partir daqui, eu vou mostrar o quão essa área é importante no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Diria até que ela está de pé de igualdade com a redação, que a redação ela vale 1000 pontos, mas vocês vão ver que nenhum caderno tem essa validade como tem a redação. Tá? Eu vou quebrar alguns paradigmas, alguns tabus aqui em relação a algumas coisas do Enem, em questão de estratégia, e outras vocês podem conhecer ou não, mas fiquem à vontade para tirar as dúvidas. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma fórmula estimativa do Enem, certo? O que é essa fórmula estimativa do Enem? Vocês devem ter estudado no primeiro, no segundo, né, no segundo ano, as funçõezinhas, as equações básicas do primeiro grau. E aqui eu tenho uma equaçãozinha básica do primeiro grau, que é o 9 mais 0,8x. Felipe, o que é esse 9 mais 0,8x? É a fórmula que me dá a quantidade aproximada de questões que eu irei acertar no Enem se eu, porventura, chutar a prova. Felipe, então quer dizer o quê? Significa, gente, que se eu chutar praticamente a prova toda de matemática ou qualquer outra prova do Enem, em média, na probabilidade, eu vou começar com 9 questões. Então, se eu chutar 45 questões de matemática, do Enem, existe uma grande chance de começar com 9 questões. Claro que é possível acertar mais de 9? Sim, mas se você fez a prova do Enem de 45 questões e acertou 9, existe uma grande chance de você ter chutado todas ou ter chutado quase todas as questões, certo? O sistema ele vai identificar isso. E aí, esse xzinho que vocês estão vendo, nessa formulazinha, é a quantidade de questões que você, aluno, sabe responder. Então, por exemplo, se eu sei responder das 45, 10 questões, eu vou substituir nesse xzinho o número 10. Então, 10 vezes 0,8 dá 8. Mais as 9 iniciais, que em tese eu vou acertar, dá 17. Então, significa dizer o quê, Felipe? Significa dizer que se eu souber fazer 10 questões de matemática na prova de 45 questões, supostamente eu vou acertar 17. Mas aí eu vou deixar para vocês, para ficar mais clara, a tabela que eu vou mostrar a seguir. Professor, por favor, passe. Olha aí, essa tabela que eu estou mostrando para vocês, ela vai exemplificar, ela vai nos mostrar com mais exatidão que eu quero mostrar para vocês, deixar mais claro. Então, suponha, né, eu tenho do lado questões que eu sei fazer e do outro lado estimativas de acerto que provavelmente eu acertaria na prova. Então, supostamente, se eu não sei fazer nenhuma questão na prova do Enem, eu tenho uma grande chance de acertar apenas 9, certo? Apenas 9. Se eu acertar, por exemplo, se eu souber fazer 5 questões do Enem, existe uma grande chance de acertar 13. Mas por que 13? Porque as outras, elas vão ser migradas através do que eu chamo de chute, né? O que a gente chama de chute. Porque, como a prova ela é muito grande e ela é de múltipla escolha, né? Não tem alternativas, vai ter um número de questões que eu vou acertar, querendo ou não, algumas no chute, certo? Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês é que eu já, entre aspas, começo com a quantidade de questões. E essa quantidade de questões que eu já começo, independentemente se é matemática, linguagem, ciência da natureza, ciências humanas, é 9. Então, se eu acertar menos de 9 questões, digamos que eu estou com uma sorte muito baixa, certo? Porque existe essa estimativa. E aí, professor, pode ir passando. E aí, como vocês podem ver, por exemplo, se eu souber fazer 10 questões das 45, certo? Eu vou ter uma estimativa de acerto de 17. E eu vou mostrar para vocês, como vocês podem estar vendo aqui de primeira mão, mas eu vou mostrar mais à frente, mais detalhista, que 17 é um número que eu posso tirar até 600 pontos na prova de matemática. E 600 pontos na prova de matemática, para muitos alunos, é muita coisa em matemática. Então, significa dizer o quê? De 45 questões, se eu souber fazer detalhadamente 10 questões de 45, eu vou ter uma grande chance de acertar essas 17. Por que 17, Felipe? Porque com 17 você tem uma grande chance de atingir 600 pontos. Mas por que 600 pontos? Porque 600 pontos
me dá uma grande chance, uma grande oportunidade de concorrer às universidades públicas, como a UES, o UFC, entre outras universidades que nos dão liberdade pelo SISU ou por outras formas de adentrar a universidade. Mas como vocês podem ver através da tabela que eu criei, se eu souber fazer 10 questões de 45, isso eu estou colocando na pior das hipóteses, evidentemente, você não vai querer saber só fazer 10, mas existe uma estimativa para você acertar 17, certo? E essas 17 vão lhe dar os 600 pontos que muitos alunos querem, que é uma média muito boa para matemática, tá bom? Professor? E aí, como vocês podem ver, eu fiz a tabela até 45, depois o professor Pedro ele pode passar para vocês mais detalhado, tá bom? Mas fiz toda a tabela bem detalhada para que vocês possam ter uma estimativa através do estudo de vocês, através dos simulados que vocês realizam, através dos testes que vocês realizam, tá bom? Pronto, professor, pode passar. Pronto. Agora nós vamos entrar na estratégia e estatística. O primeiro passo que eu mostrei para vocês é que existe uma predisposição de questões que vocês podem acertar, certo? Através das questões que você sabe responder, tá? Isso é muito importante na hora de fazer a avaliação, principalmente na área de matemática, tá? E a partir daqui eu vou mostrar que dos 4 cadernos de múltipla escolha que existem no Enem, matemática, linguagem e código, ciência da natureza e ciências humanas, a prova de matemática, ela é a que tem o maior peso, ela é a que tem a maior pontuação. Significa dizer que ela é a área mais importante dessas 4? Não, não significa dizer. Significa dizer que dentro da avaliação, dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, essa avaliação específica, a avaliação de matemática, ela tem um peso maior. E aí eu vou mostrar através de dados, por que matemática ela tem um peso maior. Vocês podem fazer um levantamento dentro da escola de vocês, dentro dos colegas de outras escolas, que os alunos que tiram notas altas em redação e matemática, principalmente nessas duas áreas, são os alunos que têm a maior chance de alcançar uma universidade pública. Tá? Não significa dizer que, se você é bom em ciências humanas, linguagem ou ciências da natureza, você não vai passar no Enem. O que eu estou querendo dizer é que, se você tiver uma nota boa em matemática e redação, você tem uma grande chance, uma maior chance do que esses colegas que são bons em outras áreas do conhecimento. E aí eu vou mostrar essa tabela importante que vai seguir no próximo slide. Por favor, professor. Olha aí o que eu quero mostrar para vocês. Aqui, como vocês podem estar vendo, isso aqui é público, vocês têm na internet, vocês acham facilmente. Primeiro, você tem a média que aconteceu no Enem 2020, que aconteceu em 2021 por conta da pandemia, mas a maior média de proficiência no Brasil foi linguagens, 523,98, e matemática foi a segunda avaliação que teve a segunda maior média de acertos no Brasil, tá? Porém, como vocês podem ver nas colunas seguintes, eu tenho a nota mínima e a nota máxima. O que significa essa nota mínima e o que significa essa nota máxima? Essa nota mínima, pessoal, se eu zerar a prova, se eu não acertar nenhuma questão em linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, eu vou tirar essas notas aí, que vocês estão vendo. Então, por exemplo, se eu não acertar nenhuma questão em linguagem, eu vou tirar 288,7. Se eu não acertar nenhuma questão em ciências humanas, eu vou tirar 313,7. Em matemática, se eu não acertar nenhuma questão, eu vou tirar 327,1. Então, às vezes, a gente pode pensar o seguinte, eu tirei 400 em matemática no Enem, e nem estudei, eu nem sou tão bom em matemática. Mas aí, realmente, o que eu estou mostrando para vocês é que vocês já começam com 327 pontos. Você já começa com essa pontuação. Então, se você tirou 400, significa dizer que você não foi tão bem na avaliação. Significa dizer que você precisa melhorar. E aí, no outro lado da tabela, o que eu quero mostrar para vocês? É a nota máxima que você consegue atingir nessas avaliações. Como eu havia dito para vocês, a única avaliação que vale de 0 a 1.000 pontos é a redação. Então, por exemplo, se eu gabaritar, se eu fechar a prova de linguagem, eu vou tirar 801 pontos. Se eu fechar ciências humanas, eu vou tirar 862,6. Se eu fechar ciências da natureza, eu vou tirar 854,8.
E se eu fechar matemática, eu vou tirar 975. Então, veja a disparidade entre matemática e entre as outras 3 áreas do conhecimento no Enem. Significa dizer o quê? Que na prova do Enem, a matemática tem um peso maior. Significa dizer que se eu acertar a mesma quantidade de questões em matemática, por exemplo, e linguagens, eu vou tirar uma nota maior em matemática. É só você fazer um comparativo entre o colega de vocês que já fizeram o Enem. Vejam colegas que acertaram a mesma quantidade dessas áreas e vejam como sempre matemática, ou quase sempre, porque eu vou adentrar a ter resposta ao item, a matemática vai ter uma nota superior. Então, através desse raciocínio, as pessoas que se dedicam mais à matemática no Exame Nacional do Ensino Médio, elas tendem a ter uma nota maior do que as pessoas que tendem a ter um maior tempo nas outras áreas. Por isso que eu falei sobre redação, que vale 1.000 pontos, e a matemática, que vale 975. Nenhum caderno, tirando a avaliação de redação, vale 1.000 pontos. Já aconteceu em 2015, uma coisa extraordinária, que a prova de matemática teve um peso de 1.008,3 pontos. 1.008,3 pontos. Então, foi a única vez na história que uma avaliação do Enem ultrapassou a validade de 1.000 pontos, certo? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Tá bom? Professor, passa, por favor. E aí, eu vou dar um indicativo, né? Porque esses 600 pontos? Esses 600 pontos, como eu havia dito, é um pré-requisito fundamental para que a gente possa concorrer a universidades públicas, né? 100% gratuitas, porque 600 é uma quantidade ótima para você concorrer. E eu vou mostrar, em média, quantas questões você precisa acertar em cada caderno, em média. Isso não é fixo, isso não é uma coisa exata, mas em média, quantas questões em cada caderno eu preciso acertar para que eu consiga essa nota de 600 pontos. Professor? Olha aí, então a linguagem tem 45 questões. Se eu acertar 28 questões, eu vou ter uma média aproximada de 28 questões. Se eu acertar 28, eu vou ter uma média aproximada de 600, certo? Então, linguagens. Isso, como eu disse, não é uma coisa fixa. Professor? Em ciências humanas, eu precisaria acertar, em média, 24 para chegar a 600 pontos. Tá? Então, em linguagens, 28, ciências humanas, 24. Então, o que é que isso quer dizer? Que no Enem, ciências humanas tem um peso maior do que linguagens e códigos. Então, o que é que eu quero dizer com isso, pessoal? No dia que você for realizar ciências humanas e linguagens e códigos, que é o mesmo dia, não é que ciências humanas seja mais importante que linguagens e códigos, mas através do raciocínio que nós estamos utilizando aqui, é mais lógico eu começar a responder pelas questões de ciências humanas, porque elas têm um peso maior do que as questões de linguagens. Então, no dia que eu for responder ciências humanas, linguagens e códigos, é preferível que eu faça as questões de ciências humanas primeiro, porque elas têm um peso maior, tá? Então, entre linguagens e humanas, eu tenho, em tese, que priorizar humanas, porque tem um peso maior, tá bom? Professor, passei. Ciências da natureza, eu precisaria fazer 21 questões para atingir os 600 pontos. Então, já tenho aí um outro limiar, né, outra visão, que eu tenho linguagens, eu tenho ciências humanas e ciências da natureza. Então, dessas 3 áreas que eu apresentei para vocês, a ciência da natureza é que tem um peso maior na avaliação do Enem. Como eu havia dito, ter um peso maior na avaliação não significa dizer que são mais importantes. E aí, seguindo, professor. E aí, como eu disse para vocês, para atingir essa determinada pontuação aproximadamente, que eu vou mostrar algumas técnicas de como você atingir esse mínimo, 17 questões, é 1/3 mais 2 questões, porque são 45, né, como vocês viram, né, vocês sabem da prova. Então, dessas 4 áreas do conhecimento, a matemática, ela é a que tem um peso maior. Então, eu preciso acertar em média 17, certo? Então, no dia que eu for responder matemática e ciência da natureza, se eu priorizar matemática nesse dia em específico, eu vou ter uma chance maior, claro, evidentemente, se eu estiver preparado, estudado, conhecer as técnicas, estudar os conteúdos, eu vou ter uma chance maior de sucesso se eu seguir esse raciocínio. Então, no dia que eu tiver linguagens e códigos, ciências humanas,
Se eu priorizar ciências humanas, eu tenho uma possibilidade maior de uma pontuação maior. Se eu tiver matemática e ciência da natureza, se eu priorizar matemática, eu vou ter uma possibilidade maior de tirar uma maior nota. Isso é porque sou formado em matemática, etc. Não. Isso é uma questão de lógica, utilizando os conteúdos que vocês encontram na internet, utilizando as teorias que são utilizadas para realizar a prova, tá bom? Então, isso é baseado em estudos. Não é eu que estou dizendo, tá bom? É algo científico, é algo comprovado, tá bom, professor? E aí, evidentemente, hoje com várias técnicas que estão sendo utilizadas, se eu atingir 800 pontos na redação, que hoje não é uma pontuação estratosférica, digamos assim, porque hoje eu acredito que cada vez mais as escolas, eu acredito que vocês também trabalham muita redação, então atingir 800 pontos, se você atingir 800 pontos e acertar as questões que eu passei para vocês, o número de questões por área que eu passei para vocês, vocês vão ter uma média, professor, passa, por favor. Vocês vão ter uma média aproximadamente de 640 pontos. Então, se eu acertar aquelas questões que eu passei para vocês, que dá 600 pontos em média em cada caderno, mais os 800 pontos em redação, eu vou ter uma média de 640 pontos. Isso significa que eu vou concorrer a um caminhão de cursos que vocês poderiam concorrer aí, chegar até próximos de engenharia. Evidentemente, quem quer uma medicina, um direito, né? Algumas engenharias que são bastante concorridas, você consegue 640 pontos, né? Várias faculdades, diria até entre 80% e 90% das faculdades públicas, com 640 pontos, você concorre muito bem a uma vaga na universidade com essa pontuação. Você precisa apenas tirar, em média, 600 pontos naquelas áreas que eu mostrei para vocês e um 800 aproximado em redação. É necessário, obrigatoriamente, seguir essa risca? Evidentemente que não. Mas é uma fórmula para que vocês tenham uma noção de como atingir uma meta, de como atingir uma pontuação que lhes dará uma abertura para conseguir o sonho de vocês, que é a universidade. Então, sempre que eu vou realizar uma avaliação, sempre que eu vou colocar algo tão importante em risco, que é a avaliação do Enem, para a minha vida acadêmica, vida estudantil, profissional, é necessário também que eu saiba jogar o jogo. E o jogo que eu estou falando são as estratégias, são as regras que estão por trás da avaliação, que são extremamente importantes para que eu possa ganhar pontos valiosíssimos na minha avaliação, tá bom, professor? E aí, agora, olhando para outra estratégia, agora estratégias para a prova de matemática. Vocês viram que existe uma estratégia para a questão de entender como é que funcionam as questões que eu sei e as questões que eu não sei, através do que eu chamo de chute. Aquela tabela é importante para que vocês tenham essa noção. O segundo ponto são estratégias para vocês entenderem quais são as avaliações que têm um peso menor, que têm um peso maior. Não significa mais importante ou menos importante, mas que tem um peso maior na avaliação, para que vocês se desdobrem, que vocês se esforcem mais nessa área. E isso se justifica porque que eu preciso me esforçar nessa área de matemática, certo? A área de matemática no Enem em específico, das 4 avaliações, como eu disse, é a avaliação que tem o maior peso, certo? Então é importante que eu tenha uma estratégia para conseguir realizar essa prova. Claro que estudar os conteúdos do primeiro, do segundo, do terceiro ano, conhecimento básico, é essencial. Mas se eu não tiver uma estratégia, não tiver uma preparação, não tiver uma visão de como realizar essa avaliação, eu vou jogar tempo fora, tá bom? Eu não posso perder tempo, porque vocês sabem que todo tempo é valioso na hora de resolver, na hora de realizar essa avaliação tão importante. Professor? E aí, o primeiro ponto, o assunto talvez que caia, que tenha uma periodicidade maior na avaliação do Enem, é estatística, certo? E estatística, se você já estudar, é média, moda, mediana, análise de dados simples, tabelas, de talvez os conteúdos mais cobrados no Enem, essa área em específica seja a que possui questões que aparecem com nível maior de facilidade, certo? Então, estatística cai em 8 questões. Imagina só se eu acerto as 8 questões conscientemente de estatística. Se eu acerto as 8 questões conscientemente de estatística, né, acerto sabendo fazer essas questões, eu já vou ter uma quantidade de acerto razoável na prova.
Lembrando que, em média, eu já começo com a quantidade de acertos, porque eu vou chutar algumas questões, algumas eu vou acertar no chute, tá bom? Então, a periodicidade, um assunto importante que vocês precisam ter em mente é estatística. Estudar moda, média, mediana, né? Estudar os desvios, estudar análise de dados, gráficos simples, tá bom? Então, essa área específica é a área que mais tem periodicidade, que mais ocorre com frequência no Enem. Professor? Números se resume a conhecimentos básicos, como 4 operações, sistemas decimais, situações de problemas considerados simples, e aí é importante revisitar os conhecimentos basilares, os conhecimentos básicos lá do ensino fundamental. O que eu chamo de números são os conhecimentos do 6º ao 9º ano, que vocês estudaram ou não, mas é importante ver ou rever para que vocês também tenham essa profundidade. São as questões consideradas também, na maioria das vezes, fáceis. Então, se eu pego as questões de estatística, que são 8 questões, e as questões de números, que são transformações de medida, que vocês veem, por exemplo, em física, sistemas decimais, usando raciocínio de 4 operações, né? Esse conhecimento de interpretação mais básica, 8 mais 7, eu já vou ter 15 questões conscientes. Eu já vou ter 1/3 da prova em mente, estatística e números. Então, essas duas áreas somadas, em média, se eu estudar, se eu me aprofundar, se eu ter em mente essas áreas, já vou ter 1/3 da prova comigo. Fora as questões, das outras questões que você provavelmente não sabe responder e vai chutar, e vai ser somado às questões que vocês vão saber responder, tá bom? Outro conteúdo, por favor, professor. Geometria. Geometria, pessoal, é um conteúdo gigantesco, é um conteúdo grande, mas cai com frequência também no Enem. Em média, cai em 6 questões. Quais são as questões que eu recomendo que vocês priorizem? Questão de planificação, por exemplo. Um cubo, né, o dado, como é que ele é formado? Uma pirâmide, como é que ela é formada? Né? Áreas simples, capacidade simples. Trabalhar, por exemplo, os perímetros de áreas, né? Teorema de Pitágoras, que é o teorema mais famoso aí, talvez, da matemática, né? Então, geometria, apesar de terem questões difíceis e médias, as questões fáceis que entram na geometria são questões de planificação, né? São figuras de 3 dimensões, como o cubo, que você desmancha ele e saber como é que você monta ele novamente. Então, essas questões são facílimas de acertar. Você apenas olha a questão, geralmente, dá uma olhada, analisa pelo raciocínio e responde essas questões. Essas questões não podem ser deixadas de ser respondidas, porque são questões muito simples. Professor? E aí, fazendo essas 3 unidades temáticas que eu mostrei para vocês, se vocês conseguirem focar pelo menos nessas 3 áreas do conhecimento, que é estatística, números, geometria, você vai ter uma média de 60% da prova respondida de matemática. 60% da prova de matemática respondida é muita coisa, certo? Então, se eu focar em estatística, números, que são os conhecimentos basilares, 4 operações, números decimais, né, potenciação, geometria com planificação, área, perímetro, eu vou ter, em média, 60% das questões eu vou ter condição de resolver na prova do Enem, apenas usando essas 3 temáticas específicas que eu mostrei para vocês, tá bom, professor? E aí, evidentemente, que a gente não pode deixar também de falar de outras áreas que também caem com frequência na avaliação, que é os sistemas de medida, muito utilizados na física, milímetros, metros, centímetros cúbicos, nessas transformações, relações de grandeza, que são as regras de 3, que vocês trabalham, né, regras de 3, grandezas diretamente, inversamente proporcionais, são extremamente importantes e, na maioria das vezes, simples. Probabilidade, que na maioria das vezes se vê no 2º ano e se estuda no 3º ano em genética. Muitas questões de probabilidade, se forem estudadas adequadamente, se vocês tiverem um treino específico, também é um assunto que não tem uma grande dificuldade. E a álgebra, que talvez seja o calcanhar de Aquiles, que são as equações um pouco mais elaboradas, né, um pouco mais de equações trigonométricas. Então, a álgebra, eu diria que de tudo aquilo que vocês viram aqui, seria talvez, estrategicamente, o último ponto, né, o último ponto que vocês precisariam se adentrar, se aprofundar, se aperfeiçoar de todas essas áreas que eu mostrei para vocês. Professor?
evidentemente, né, que isso não impede, né, e uma dica extremamente importante que vocês têm que utilizar na avaliação, não só de matemática, como nas outras áreas, é que vocês não necessariamente precisam resolver as provas na ordem em que as questões aparecem. Se eu tenho uma questão muito difícil na primeira e eu não tenho a menor ideia de como fazer, por exemplo, logaritmo, só supondo, supondo que eu não estudei logaritmo, vou logo para a segunda, porque se eu passar 10, 15 minutos numa primeira questão, eu posso deixar de responder 3, 4 ou até 5 questões que eu poderia saber responder, que são questões mais fáceis. Então, é importante analisar a avaliação como um todo, para que eu tenha um panorama dessa avaliação, certo? Para que eu possa fazer uma escolha técnica daquilo que eu estudei, para que eu possa responder. Então, imagina só, se você gasta 15 minutos numa questão, a média de tempo por cada questão é 3 minutos no Enem. Então, se eu gasto 15 minutos em uma, eu poderia estar fazendo 5 questões, que seriam as questões básicas que eu mostrei para vocês, são estatística, números, algumas de geometria. Então, utilizando essas estratégias, eu também tenho capacidade de ganhar tempo. Se não der o tempo de estudar aquele assunto, ou se eu não me aprofundei naquele assunto, eu vou partir para aquilo que eu tenho facilidade, daquilo que eu estudei, e é importante eu ter essa visão panorâmica, é importante eu me conhecer e saber aquilo que eu tenho capacidade, daquilo que eu estudei, daquilo que eu me preparei. Porque o Enem, como vocês sabem, são provas distintas. Então, os colegas do lado não têm a mesma prova na mesma sequência de questões, certo? Então, nesse contexto, certo? Pode ser que você, na sua prova, as questões mais difíceis estejam no início. Então, e lá do colega, as questões mais fáceis podem estar no início. Então, se você resolver as questões na ordem, é possível que você tenha uma nota inferior. Então, é importante que vocês façam essa seleção de questões, tá bom? Então, adentrando agora a teoria de resposta ao item. Professor? Pode passar, professor. E aí é importante, evidentemente, que isso já deve ser bem falado pelos professores de vocês, nessa TRI, que é a teoria de resposta ao item, de tudo que eu falei aqui, né, das estratégias com relação à questão do próprio chute, né, das questões das avaliações que tem um peso maior, dos assuntos que vocês precisam dar prioridade, não que eles sejam mais importantes, mas que existe uma estratégia, existe uma habilidade, existe um jogo por trás do Enem, que se eu souber jogar, se eu souber ter essa habilidade, eu vou ter vantagem para passar na universidade. Então, a teoria de resposta ao item é outra coisa que eu preciso ter em mente, tá bom? A teoria de resposta ao item, ela se resume simplesmente numa frase. As questões mais fáceis, elas têm um peso maior do que as questões difíceis, tá bom? Então, se eu acerto questões mais fáceis, eu tenho uma grande chance de tirar uma nota maior do que colegas que acertaram questões difíceis. Por que isso acontece? Porque o sistema, ele aprova de falhas humanas. No caso, existe uma fórmula por trás da teoria de resposta ao item, que ele vai identificar, através das respostas que vocês fizeram, se vocês chutaram ou não a avaliação. Então, se vocês acertaram questões fáceis e erraram questões difíceis, ele vai dizer, tudo bem, foi coerente. Se foi coerente, quer dizer que esse aluno aqui fez a prova tranquilo. Agora, se você acertar só questões difíceis e errar muitas fáceis, o sistema vai identificar que você só chutou as questões. E aí a sua nota tende a cair um pouco, certo? Tá bom? Porque o sistema, ele vai identificar, ele vai lhe pontuar, ele vai dar mais pontos para você se você acertar mais questões fáceis. E aí eu vou dar um exemplo muito claro aí nos slides seguintes, professor. E aí, a teoria de resposta ao item, ele vai seguir 3 pontos, tá? Depois o slide já está com o professor, vocês podem se aprofundar mais nos pontos que eu não tocar com mais profundidade. Mas aí o que ele toca em 3 tópicos principais. Letra A, ele discrimina com desrespeito às habilidades dos alunos, certo? Ele vai classificar a dificuldade de cada questão, ele vai também dizer a chance de você acertar uma questão no chute ou não, certo? Então, isso é que vai fazer com que a teoria de resposta ao item seja tão importante. E aí,
Claro que aqui é uma teoria, e eu vou dar na prática, eu vou mostrar na prática como é que ela funciona. Professor. Então, aqui eu vou colocar uma questão, certo? 5 questões. Elas vão ser enunciadas de maneiras diferentes, certo? Para vocês verem o nível de complexidade e vocês analisarem para entender como é que funciona a teoria de resposta ao item. Fica mais fácil de observar dessa maneira. Professor, por exemplo, essa questão 1 aqui, ó, não vai ter alternativas, é mais para a gente identificar a dificuldade. Essa questão seria considerado fácil, porque, olha o enunciado dela, identifique, não passa, identifique entre as figuras abaixo qual delas é um cilindro, certo? Então, essa questão ela é considerada fácil, tá? Então, em tese, se eu quiser ter uma nota alta, em tese eu tenho que acertar essa questão, que ela é considerada fácil. Como eu disse anteriormente, questões fáceis têm um peso maior. Questão 2. Assinale a alternativa que representa corretamente a fórmula para calcular o volume de um cilindro. A primeira é para identificar o formato da figura, a planificação da figura. A segunda questão é para identificar apenas a fórmula. Ela já é um pouquinho mais difícil, que depende de um raciocínio, decorar a fórmula, ter estudado a fórmula. Então, veja que o nível de dificuldade dela em relação à primeira é um pouquinho mais difícil. Questão 3. Calcule o volume de combustível do cilindro ao lado. Então, veja, a terceira já entra, eu já preciso saber o que é um cilindro, eu já preciso saber qual é a fórmula do cilindro, e eu já preciso saber como é que se aplica a fórmula, como é que se aplica uma situação problema. Então, a questão 1, 2 e 3 são consideradas questões fáceis a médias, que são as questões que eu preciso acertar para ter uma maior chance de tirar uma nota maior na prova de matemática. Questão 4, por exemplo. O volume de um cilindro de 60 decímetros cúbicos, se o raio da base mede o dobro da altura, determine a altura do cilindro. Veja que essa questão já é um pouco mais complexa. Eu preciso inverter a ordem. Ele não me pede aqui o volume do cilindro, ele me pede aqui, no caso, a altura do cilindro. Então, é uma questão um pouquinho mais difícil, certo? É um pouquinho mais difícil do que a questão 1, 2 e 3. Vamos ver a questão 5. Considere um cilindro de raio R e altura H, cuja capacidade é V, triplicando-se a altura e dobrando-se o raio. Qual será o novo volume? Veja que a questão 5 é uma questão bem mais difícil do que as questões anteriores, do que a questão 1, 2, 3 e 4. As questões 1, 2 e 3, elas são as mais fáceis e médias, que são aquelas que eu tenho que me esforçar, treinar, me aperfeiçoar para ter prioridade para acertar. Já a questão 4 e 5 é interessante eu acertar? Claro que é, para ganhar pontuação, mas que são questões que não têm um peso tão grande como as questões 1, 2 e 3. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Professor, passei. Com isso em mente, considere esses 3 alunos. O aluno A acertou a questão 1, 2 e 3. O aluno B acertou as questões 1, 2 e 4. E o aluno C acertou as questões 3, 4 e 5. Observe que os 3 alunos, o aluno A, B e C, acertaram as mesmas quantidades de questões, ou seja, 3. Mas só que nós temos aqui, eles não vão tirar as mesmas notas. O aluno A, ele foi mais coerente, porque ele acertou as 3 questões mais fáceis. Ele acertou a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Ele foi mais coerente. Já o aluno B, ele acertou 1, 2 e 4. Também foi, digamos assim, um pouco coerente. Já o C não foi nem um pouco coerente, porque é improvável que um aluno em sã consciência acerte as questões conscientemente, questão 3, 4 e 5, que são mais complexas, mais difíceis, sem saber responder a 1 e a 2, que são conhecimentos necessários para acertar essas questões mais difíceis. Então, desses 3 alunos, o aluno A, o aluno B e o aluno C, o aluno A, próximo slide, professor, por favor. O aluno A será aquele que vai, com certeza, tirar a maior nota entre esses 3 alunos. Por quê? Porque ele foi mais coerente, ele acertou as questões mais fáceis. O sistema identificou que ele fez questões fáceis, sabia responder. Já o aluno C, ele tirou uma nota muito mais baixa do que o aluno A. Por quê? Porque ele acertou as 3 questões mais difíceis.
Se ele acertou as 3 questões mais difíceis, o sistema vai identificar que ele chutou, porque ele não acertou as fáceis e só acertou as difíceis, tá bom? Então, o Enem, ele também tem essa capacidade. A teoria de resposta ao item dentro do Enem tem essa capacidade de fazer toda essa questão desse jogo, né? Dessa temática, para fazer com que vocês tenham a capacidade também de treinar nessa perspectiva. Professor? E aí, encerrando aqui, né, o nosso tempo é curto, o professor Pedro me disse que é por volta de 30 a 40 minutos, né, deixa uma frase aí da Malala, Prêmio Nobel da Paz, né, um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo, né, então, nenhuma profissão, né, nenhuma universidade, nenhuma pessoa consegue galgar a universidade, uma formação acadêmica, um estudo mais aprofundado se não tenha passado na mão de um professor, tá bom? E aí, professor, passa, por favor. Deixo aqui meu contato. Pode passar, professor. Deixo aqui quem quiser entrar em contato comigo. Fiquem à vontade, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Um prazer, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por essa parceria. Fiquem à vontade, certo? Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, professor Pedro, foi uma honra estar com vocês, tá? Essa apresentação mais breve, mas acredito que sirva para que os alunos da escola possam se utilizar dessas técnicas, né, para que possam se aprofundar dentro da avaliação e possam, dentro dessas perspectivas, ter condições suficientes de galgar notas a qual eles entrem na universidade. Professor? Meu amigo, minha gratidão, viu? Foi muito bom, né? E agora, pessoal, a gente abre espaço para que vocês possam, né, ter um feedback aí com o professor, né, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Né? Eu vi que Aldo tinha levantado a mão, não sei se era no início, era alguma dúvida diferente, Aldo, se agora você quiser externar, fazer alguma pergunta. Aldo se encontra na sala. Algum professor também, se quiserem fazer algum comentário, se quiserem fazer alguma pergunta também, eu acredito que o professor Luiz Felipe vai ter o prazer do mundo em respondê-los. Fica disponível a apresentação, né, professor? Caso não tenha nenhuma dúvida. Isso. Certo? Fiquem à vontade. Então, professor Pedro, fique à vontade. Estou, qualquer momento, caso precise me convidar novamente, estou à disposição, trazendo talvez mais uma temática aprofundada, mas como você havia me dito que é um tempo mais curto, mais breve, né, eu optei em trazer estratégias voltadas para avaliação, para que os alunos possam ter essa visão aí de aprofundamento. Espero ter ajudado, tá, colaborado. Bom, e conte com a gente, mesmo estando do outro lado do Ceará, mas pode convocar, pode me chamar, que eu adoro esses momentos de partilha, de troca de experiência, porque não porque eu sou de outro município, de outra cidade, mas a educação como toda, a gente torce para que todos os alunos, né, consigam, na melhor maneira possível, conseguir entrar na universidade, melhorar as condições de vida, né, não só financeiramente, mas também intelectualmente, possam ter um grande futuro pela frente. Bom, então foi um grande prazer estar com vocês na escola. Eu deixo um abraço a todos, fiquem à vontade, caso tenham alguma consideração. O slide está à disposição, se quiser entrar em contato comigo, deixei minhas redes sociais, e fiquem à vontade, qualquer momento estarei à disposição. Viu, professor Pedro? Certíssimo, meu amigo, muito obrigado, viu? Com certeza você atingiu aí os objetivos. A gente gostou bastante da aula, né? Os meninos estão aqui comentando no chat, né? Estão meio envergonhados aí para liberar o microfone e falar, mas sem dúvida nenhuma, essa visão aí de como fazer a prova é algo extremamente importante e que nem sempre nas aulas habituais que os professores ministram, dá tempo, né, fazer essa análise do Enem. E é importante demais, porque muitas pessoas têm dificuldades ou dúvidas sobre o Enem, muitas vezes não sabem como recorrer, tem vergonha de perguntar, e realmente hoje a gente viu um aparato muito bom, né, sem dúvida nenhuma. Quem não teve a oportunidade de assistir hoje, vai assistir posteriormente, e sem dúvida nenhuma vai se sentir muito mais preparado, né, para fazer essa prova. Né? Então, minha gratidão enorme, a escola também fica à disposição, né? Nós gostamos demais dessa parceria. Essa é dos pontos positivos que a pandemia nos trouxe, né? A gente poder ter esse feedback, ter esse entrosamento
né, com outras regiões, né, com outras escolas, com outros créditos. Né. Uma das coisas que eu fiz inicialmente, logo no início da pandemia, foi começar a seguir um Instagram de todas as créditos, né, para a gente ver o que é que está sendo feito. Né, e ter as ideias também, compartilhar ideias, que é muito bom. Né, isso é o que faz com que a gente cresça e com que a educação cresça. Né, então, meu muito obrigado, né, professor. Anderson, você está aqui na sala, está podendo falar agora, meu querido? Se puder, a gente lhe aguarda, quer lhe ouvir. Olá, Pedro. Bom Graças dia, a meu Deus. querido, seja bem-vindo, viu? Bom dia, muito obrigado, Pedro, muito obrigado ao professor Felipe, que participou aqui desse momento com a gente. Então, professor Felipe, eu me chamo Anderson, atualmente estou na gestão da Escola José Correia Lima, né, como diretor, e tenho aí à frente o professor Pedro e a professora Rebeca como coordenadores escolares. E, graças a Deus, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, a escola ela precisa se reinventar. E é justamente nesse se reinventar que nós precisamos, o máximo, cumprir com o nosso papel, que é de oferecer uma educação, uma aprendizagem aos nossos alunos. Então, na sexta-feira, a gente tem uma ação aqui na escola de entregar atividades impressas aos alunos, e como hoje a gente também resolveu contribuir socialmente com a sociedade, nós ainda estamos fazendo o cadastro daquela parcela da população que não atingiu, né, que não tem acesso à internet para poder se vacinar. Então, nós estamos aqui com a escola aberta ao público e estou participando agora para agradecer a sua parceria, agradecer por ter aceito ao convite do professor Pedro, né, ele conversou comigo, falou e tudo mais, então a gente hoje tem o prazer de estar abrindo as portas da escola, estando aqui na região do Cariri, e você, como mesmo acabou de dizer, no outro lado do estado do Ceará, né, então, uma das vantagens que a gente encontra diante desse período de pandemia que nós estamos vivendo, e no uso das tecnologias, é encurtar distâncias e aproximar pessoas, e poder somar saberes, adicionar conhecimentos e multiplicar as informações. Então, você veio hoje somente para fazer isso com todo esse público que aqui está. Então, muito obrigado. Parabéns, alunos que participaram, parabéns, alunos que se envolveram, e com certeza é um degrau que vocês estão subindo para poder, então, chegar ao grande pódio, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Mesmo não estando o professor Felipe atento às informações, mas aqui eu escutava, mesmo atendendo a comunidade, as dicas que você passava, e eram dicas que servirão de forma bastante significativa para esses nossos alunos. Então, que Deus abençoe sua vida, sua caminhada, sua jornada como professor, e aí na CRED a qual você participa, e então resta-nos só dizer que sempre que precisar também de nós como escola, estamos aqui de portas abertas para acolher. Muito obrigado a todos os professores e alunos, e parabéns. E isso é educação. Mesmo diante da pandemia, a gente não para. Continuamos fazendo história e realizando sonhos. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Pedro. Parabéns, Obrigado, meu amigo. Anderson. Valeu aí pelas palavras, né? Nossa gratidão sempre. Nós agradecemos ao professor Felipe. Felipe, se possível, por favor, fique mais um pouquinho. Já já a gente vai fazer a nossa selfie coletiva. Viu, meu querido? Só encaminhar aqui algumas coisas que fazem parte da pauta. Bom, pessoal, hoje, né, nesse segundo aulão, né, o aulão de matemática, né, onde nós tivemos como colaboradora a professora Silvone. Eu gostaria de agradecer demais a professora Silvone, que esteve aí nos ajudando e colaborando aí com esse aulão, né, convidando. Foi ela quem conseguiu aí o prêmio, que vocês já terão a sorte de participar desse sorteio, né, concorrendo aí a R$ 50 de vale compras lá na Papel e Arte. Olha que coisa bacana. Então, minha gratidão, Silvone, se você quiser, né, fazer uma fala também, o espaço está aberto, né, mas desde já minha gratidão enorme aí pela sua parceria e colaboração de sempre. Colocou aqui no chat, eu acho que ela não vai querer abrir o microfone para falar, mas muito obrigado, viu, Silvone?
Pessoal aí que vai participar do sorteio tem que ficar até o final, porque o sorteio hoje vai ser a última coisa, tá certo? Então fiquem até o final. Nós teremos, pessoal, nós seguimos, né, com o terceiro aulão, né, que será um aulão de física, né, voltado aí para a área de ciências da natureza. Ele vai acontecer somente no nosso retorno, né, lá no nosso segundo semestre, né, está agendado aí para o dia 6/8, né, e nós já temos o professor agendado, já organizado, e estamos só aguardando chegar o dia para que a gente possa colocar em prática esse aulão, contando, claro, com a participação de vocês, né. Quem está colaborando conosco é o professor Luiz Gisley, né, já encaminhamos aí todo o procedimento para a realização desse aulão. Eu quero falar com vocês também um pouco sobre o Enem Mix, né, já foi divulgado lá nos grupos, vocês têm acesso através do aluno online a um simulado, né, que está sendo aplicado aí do Enem Mix, inclusive foi prorrogado aí o prazo para a realização desse simulado, né, e o Enem Mix, ele está aí dentro, né, das atividades aí da SEDUC, né, através do SED. Quem já segue o canal do YouTube do SED já tem acesso a todo esse conteúdo, né, e aí eu compartilho com vocês esse cronograma, né, vou novamente postar lá nos grupos para que vocês acompanhem quando possível, não sei se estiverem disponíveis no horário que acontece ao vivo, ou posteriormente vocês podem assistir porque essas aulas ficam salvas, certo? Nós temos aí o cronograma de 21 a 30, né, finalizando aí esse mês, dos aulões do Enem Mix, que também é um suporte muito bom, né, e um aparato muito bom aí na preparação para todos vocês, certo? Então, agora é o nosso momento de selfie, certo? Lembrando que o ganhador do sorteio só receberá o prêmio se nós encontrarmos o seu rostinho aí no momento da selfie, certo? Então, vamos lá, pessoal, liberar essa câmera aí para que a gente possa fazer a nossa selfie e o registro desse momento tão grandioso, né, que aconteceu hoje. Coisa boa estar com vocês. Que coisa boa, estar aprendendo, né? Não há nada no mundo melhor do que aprender e compartilhar ideias, né? Bom demais estar com todos vocês. Então, por favor, liberem aí suas câmeras, né, para que a gente possa vê-los. No 3, né, vocês dão aquele sorrisão e a gente faz a foto, tá bom? Outros professores que estiverem com notebook, por favor, né, façam aí essa foto. Ellen Caroline, cadê sua câmera ligada, que eu não estou vendo? Carla Juliane. Pessoal aí, tudo com a câmera fechada. Que negócio, que povo envergonhado é esse? Povo tudo modelo aí, tudo da área. Então, vamos lá, pessoal. No 3, né, eu vou fazer o print, vocês dão aquele sorrisão, se posicionam direitinho aí para sair na foto, tá bom? 1, 2, 3. Valendo! Aqui eu acho que deu certo, viu? Eu espero que todo mundo tenha saído com aquele sorrisão e com aquela alegria de sempre. Né? Agradecer a todos, né, pela participação. Professora Mônica, se quiser interromper a gravação, já pode, para a gente realizar o sorteio. Agradecendo aí ao